Nessa semana, todo o eixo, todo o foco da campanha presidencial se voltou para um candidato, que foi o Cabo Daciolo. Ele fez alguns comentários esdrúxulos durante o debate da Band, falou sobre a Ursal, falou sobre algumas teorias conspiratórias, e todos os olhos se voltaram para ele. E essa semana também ele fugiu, ele foi para umas colinas aí para se fugir, porque ele disse que os Illuminati, os maçons e provavelmente também os ursalistas devem estar perseguindo ele. Ele gravou um vídeo lá na colina falando sobre isso. Já falei e vou repetir. Nova ordem mundial, Illuminati e maçonaria. Chega, chega. Vocês vão sair da nação brasileira. A nação brasileira é do Senhor Jesus Cristo. Homens e mulheres que dobram o joelho a Jesus. Eu estou no monte. E nesse momento eu sei que tem muitos brasileiros na sua casa, no seu quarto, no seu monte de oração, no seu quarto de oração, clamando ao Senhor pela nação. Ei, essa ordem mundial tem um ciclo por vir e eles querem matança geral. Fechou mais um ciclo de 70. Eles vão tentar matar muitas pessoas pelo mundo. No Brasil vocês não vão entrar. Por que, Daciolo? Porque o Senhor, a palavra de Deus, é Ele que coloca e é Ele que tira o homem do poder. Quero revelar aqui que a estratégia que Deus nos deu é ficar nos montes orando. Por que, Daciolo? Porque eles vão tentar me matar. Eles querem me matar. Mas aqui não toca. Só com autorização divina. Eu tô à disposição dos senhores. Só que só em cima dos montes. Lá embaixo, eles vão tentar me matar. Manda subir aqui para ver se Deus não vai levar. Tenta pegar a gente aqui para ver se Deus não vai levar. Deixar muito claro. Nova ordem mundial, Illuminati e a maçonaria. Saiam da nação brasileira. Eu não quero ser sarcástico aqui, não é minha intenção, mas eu acho que hoje o Cabo Daciolo é o que melhor representa o brasileiro. As pessoas me perguntam a opinião em quem deveria votar. Eu não acho que você deveria votar nele, mas eu acho que ele é o que melhor representa o brasileiro mesmo. Porque o brasileiro hoje é fanático, uma boa parte, uma boa maioria dos brasileiros é fanática, eles são incapazes de ver a realidade, eles adoram uma teoria conspiratória, e isso você pode ver claramente nas redes sociais, no YouTube, no WhatsApp. As pessoas adoram uma teoria conspiratória. É um país que se encaminha rumo ao extremismo. E não apenas político, não apenas ideológico, mas também religioso. Há algumas pesquisas que indicam que a religião que mais cresce no Brasil hoje são as igrejas evangélicas. Elas eram minoria até um tempo atrás. No último censo do IBGE, boa parte dos brasileiros se identificam como católicos, mas a religião que mais cresce no Brasil é a evangélica. Em 2010 havia 42 milhões de brasileiros que eram evangélicos, e estima-se que até 2020 eles serão a maioria. E qual a diferença entre os evangélicos e os católicos? Bem, primeiro que os católicos eles não são muito praticantes, né? Diz que apenas 10% dos católicos frequentam a igreja com assiduidade, né? Que realmente são praticantes. Ou seja, 90% dos católicos não são devotos fiéis, né? Não são pessoas que levam muito ao pé da letra a religião, os princípios cristãos. São bastante hipócritas muitas vezes, na verdade, né? Eles falam uma coisa da boca para fora e na prática eles fazem o oposto. Ou seja, não são pessoas muito comprometidas com a religião. Às vezes até frequentam o terreiro de Umbanda, às vezes até frequentam o espiritismo, ou seja, é bastante sincrético no Brasil. Por outro lado, os evangélicos eles são muito mais fervorosos, eles são muito mais fiéis aos princípios da doutrina deles, né, da denominação que eles seguem, tendem a valorizar muito mais certos valores, a família, por exemplo, a tradição, e em algumas vertentes eles são muito mais extremistas, são muito mais radicais e muito mais intolerantes. Algumas vertentes evangélicas nas quais eles mais falam do diabo do que de Deus. E além disso, são comunidades muito mais fechadas, muito mais coesas e bastante intolerantes com o que está fora, né? Com os umbandistas, com os muçulmanos, com outros tipos de religiões também. Ou seja, essa mudança de paradigma, né, essa mudança desse cenário demográfico religioso no Brasil se reflete também na política. Se você olhar agora o quadro da bancada evangélica no Brasil, isso é assustador. É realmente assustador. Dos 513 deputados, a bancada evangélica é composta por 199 deputados. É muita gente. Na proporção do Brasil, os evangélicos são 20% da população. No Congresso, eles são quase 40%. Isso é uma evidência de que, primeiro, que eles estão se organizando melhor, que eles são muito mais coesos, como eu disse, e também que há uma mudança do voto do cabresto, né? Antigamente havia os coronéis lá que ditavam em sua região em quem as pessoas deveriam votar, agora o voto do cabresto é dentro das igrejas. É por isso que, para mim, o Cabo Daciolo é o reflexo mais perfeito do cenário político brasileiro.
Ele é evangélico, ele fala como um pastor, ele defende certas teorias conspiratórias que surgiram em grupos cristãos norte-americanos, essas teorias de Illuminati, de nova ordem mundial, essas teorias, sabe, do poder da maçonaria. Então são todas teorias que surgiram entre os cristãos norte-americanos e que foram agora reproduzidos no Brasil, que estão fazendo a cabeça dos evangélicos brasileiros. E não apenas dos evangélicos também, de muita gente, né? E para mim esse é um indício do futuro do Brasil. Isso que se vai ver daqui 10, 15, 20 anos é isso. São muitos cabos Daciolos dentro do Congresso, dentro da política, dentro do Senado, dentro das câmaras municipais, nas prefeituras, nos governos, na presidência. Então esse é o futuro do Brasil. Essa é a mudança de percepção do Brasil. E a rede social tem um grande impacto nisso também. Quando você pega ultra-radicais direitistas defendendo certas teorias conspiratórias que confirmam essas noções ali que o Cabo Daciolo, por exemplo, está dizendo, você está criando toda uma geração de jovens e adultos que vão acreditar nessas coisas, que vão ser intolerantes com outras religiões, que vão ser intolerantes com pensamento divergente também. O Cabo Daciolo, ele é o futuro do Brasil. E ele é muito mais extremista do que o Bolsonaro. O Bolsonaro a gente considerava como um extremismo, né? Nossa, olha como esse cara é radical, como ele fala absurdos. Só que acho que é a ponta do iceberg, porque o Bolsonaro é aquele tipo do hipócrita, né? Aquele que fala uma coisa e faz outra. O Cabo Daciolo não. O Cabo Daciolo é mais perigoso porque ele realmente acredita naquilo que ele diz. O Bolsonaro surfou nessa onda. O Daciolo, ele é essa onda. Mas você deve estar se pensando agora, gente, mas eu não conheço ninguém parecido com esse cara. E aí é uma coisa interessante, porque a gente vive em bolhas, né? E não apenas na internet, na vida real também. Tem um livro muito interessante chamado O Átomo Social, do Mark Buchanan. O subtítulo desse livro se chama Por que os ricos ficam mais ricos, os trapaceiros são pegos e o seu vizinho geralmente se parece com você? Então as pessoas com quais você convive no dia a dia são parecidas com você também. Quem está no seu trabalho, na sua universidade, na sua escola, na sua vizinhança, são pessoas parecidas com você. Seus amigos também, né? Quem você vai no barzinho, na sua academia, são pessoas que pensam parecido com você muitas vezes, que têm ideologias semelhantes, na sua família também, né? Claro que há divergências, alguns são mais radicais, outros são mais moderados, mas no geral a gente convive com pessoas parecidas, né? Classes sociais parecidas, noções de sociedade parecida. Mas há um grande segmento do Brasil, uma grande parcela da população brasileira, e geralmente são os mais pobres, os menos escolarizados, que compram essas ideias como se fossem verdades, que estão realmente embarcando nessa onda do Bolsonaro, do Daciolo, e que vão transformar o Brasil para muito pior no futuro. O Daciolo prega uma nação cristã, né? E o Bolsonaro também fala isso. E isso aí é um passo para realmente chegar a um projeto de país que seja cristão, que seja evangélico, né? Não apenas cristão, que seja evangélico, e onde esse tipo de doideira, esse tipo de teoria conspiratória não será apenas algo que ocorre no submundo da internet, entre fanáticos, mas entre uma grande parcela da população que vai comprar isso como fato. Eu gostaria de poder vir aqui e falar assim, olha, o que você pode fazer para combater isso? E eu acho que eu tenho tentado fazer isso aqui na internet, mas realmente não sei se a gente tem poder algum individualmente de controlar essa onda. O Bolsonaro ou o Daciolo podem não ganhar nessa eleição, mas eles são o futuro do Brasil. Eu quero saber o que você pensa sobre isso, deixa no comentário aqui embaixo, deixa o joinha, assina o canal e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!